E aí, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Vinícius Cardoso, atualizo para mais um vídeo. Qual é o teu banco principal em 2026? O segredo é que os bancos não querem que você saiba. Tá, Vinícius? Que título polêmico. Eu gosto desse tipo de título, sabe? Por quê? Porque na verdade é o seguinte, quando a gente decide um banco principal, a gente não pode estar pensando exatamente assim, o banco que eu faço Pix é o Nubank, o cartão de crédito é do Itaú, o empréstimo é o Banco do Brasil. Não, a gente tem que pensar num banco específico principal, onde a gente vai tentar organizar a nossa vida financeira. E com isso, o banco, independente do teu Serasa, da tua negativação, ele vai te entregar crédito. Claro que para cada perfil tem uma necessidade de escolha, e nesse vídeo eu vou tentar te abordar isso. Só que antes de começar o vídeo, eu quero saber, antes de tu falar, comenta aqui. Qual é o teu banco principal hoje e por quê? Por que que tu escolheu esse banco e por que tu desejas eles? Porque provavelmente vai ter várias pessoas que vão comentar em cima do comentário dela, outra pessoa vai replicar, enfim. É legal pra gente poder entender qual é o banco. E se tiver muito comentário aqui, eu vou fazer um vídeo exclusivo dos comentários, vendo a reação de cada um, do que a pessoa acha e não acha sobre o banco específico. Eu acho muito interessante essa abordagem, porque é a prova no tete a tete de quem gosta ou não gosta de um banco. Eu acho isso muito bom. Mas vamos lá. O que que a gente tem que pensar num banco principal, Vinícius? Por que eu devo ter um banco principal? O banco principal é aquele banco que vai te levar a conseguir créditos diferenciados, limites diferenciados, juros diferenciados. A gente tem que ter um banco específico. Eu posso ter vários? Depende da tua renda. Eu considero, ali é o Mário, tá, gente, que tá se mexendo, ele gosta dessa sonequinha, eu não gosto de tirar isso dele. Então, assim, ó, a gente eu considero até 15 mil reais, 2 a 3 contas no banco. 15 mil para baixo, 2 contas em banco. Por quê? Porque não adianta ter muita conta em banco, senão vai acontecer o quê? Tu vai ter muito crédito no mercado, pouco, e isso vai aumentar o teu grau de endividamento bancário. E aí os bancos não vão te entregar crédito por isso. Então, dependendo da tua renda, é viável ter 1 a 2 bancos principais. Um que a gente vai considerar sempre ser o primário e o segundo o secundário, que é aquele paralelo. Por exemplo, eu tenho a Nubank como um banco principal secundário, porque não é onde eu jogo toda a minha energia nele. Por quê? Porque aqui em casa a gente tem uma renda principal e temos dois perfis, um com CADIM, negativação, e a outra que não, que é minha esposa. Então o foco principal está sempre nela. E Vinícius, qual é a conta principal que tu tens hoje com ela? Eu tinha até 2 anos atrás o Sicredi, e vocês estão careca de saber. E por que o Sicredi? Cooperativa de crédito, taxa absurda. Aí eu peguei financiamento de veículo com uma taxa muito boa, consegui financiar meu apartamento com o Sicredi, com a taxa igual da Caixa Econômica Federal. Então, para mim, o Sicredi foi bom. Ah, mas o financiamento imobiliário Sicredi tem? Não, não tem. Por isso que eu não posso aqui ficar focando para clientes específicos que eles liberaram. Como a cidade era pequena, não tinha muito desses financiamentos, eu consegui. Mas não é uma coisa que ela entrega, tá? Mas vamos lá. Hoje, um banco principal, tá? Altamente relevante para quem é CLT, para trazer o salário, começar a trabalhar com a conta do Pix e ter as funcionalidades. Cara, CLT, eu recomendo muito, muito o Bradesco. O Bradesco, para mim, é o banco que mais vai entregar crédito para quem é CLT. Ele tem uma pegada diferente. Mas como tem muita agência fechando, nessa atual situação, eu recomendo o Santander também para quem é CLT. Tem link na descrição do vídeo caso tu deseje abrir uma conta do Santander. O Santander, hoje, para mim, é um dos bancos muito bons, também agressivo. Agora, para quem tem autônomo, pô, trabalha com Uber 99, que tem uma oscilação de renda, a gente tem que partir pro digital, mas tem uma estratégia legal também. O digital para te poder receber, nesse caso, Nubank, muito bom, Inter, mais ou menos, Mercado Pago, mais ou menos. O Nubank tu recebendo, ou até mesmo, o Mercado Pago é até legal. Recebendo, tu pode utilizar o teu extrato depois de 3 meses, ir até uma agência Santander e tentar conseguir um crédito. Isso se não tiver problema de restrição de crédito, tá? Então isso é uma coisa muito boa de tu conseguir fazer. É o quê? É tu pegar, trabalhar 6 meses com uma conta digital, aí entra o teu mercê, porque a conta digital não vai te entregar crédito, tá? De arrancada, porque ela vai precisar entender a tua renda e é algoritmo, é mais difícil. Se tu pegar o teu extrato e ir para um banco, depois é melhor. Tá, Vinícius, e assim, ó. Tu me falasse até aqui na questão do crédito, do banco principal que tu consideras, e se eu quiser, tem problema de negativação, e quiser usar um banco como limite garantido como principal.
qual seria? Gente, topo de tudo Nubank. Não tem como a gente hoje pensar em negativado e não ter Nubank na nossa conta, não usar um limite garantido na nossa conta, não usar isso. Por quê? Porque é um banco que realmente entrega. Fora outros, entrega PicPay, Mercado Pago, mas aquele banco inicial tem que ser o Nubank. Um banco para servidor público. Recebe aposentadoria, servidor público. Banco do Brasil, para mim hoje é um dos melhores, se não o melhor para funcionalismo público. Não tenho o que fazer. Se tu quer um privado, eu iria para o Itaú. Itaú, qual é a melhor opção para Itaú? Cara, quem é empresário, ele é muito agressivo na PJ. Quem é MEI, Santander, não tem. Tem que ser o Santander como banco principal e um banco digital junto, porque MEI não é assim para liberar crédito. Então, assim, ó, esses bancos hoje dão um peso. E para quem quer ter um atendimento mais premium, Vinícius, pô, eu recebo 30 mil por mês e eu quero o atendimento. Gente, assim, ó, tu quer o atendimento mesmo? Itaú Personalité. Eu considero que o Itaú ele entrega um cartão de crédito bom, um financiamento bom. Só que em paralelo, para todos esses que eu tô falando de banco, um banco tu sempre tem que ter ele, por mais que tu odeie ele, é a Caixa Econômica Federal ou uma cooperativa de crédito. Por quê? Porque todos os bancos que eu te falei, tirando essa do Banco do Brasil, todos vão ter uma taxa de juros um pouco elevada. O Sicredi, Cicobi, Caixa é o banco que tu vai ter em paralelo para longo prazo. Para quê? Para baixar as taxas de juros. Tu precisa desses bancos. Não adianta. Eu não posso aqui dizer, vai lá e abre conta no Mercado Pago. Pô, Mercado Pago tem financiamento de carro com uma taxa altíssima. Tu tem que ter. O banco principal é aquele que tu vai fazer fluxo de dia a dia, mas um banco paralelo, por exemplo, esse que eu te falei, é aquele banco que tu vai fazer um Open Finance. Dá uma olhadinha naquele na Banco do Brasil, para que quando precisar futuramente de uma taxa agressiva de juros baixa, tu já está financiando com o Open Finance ele ativo, já estão observando a conta e tu senta, olha, eu preciso fazer tal conta. Nesse banco aqui específico, eu consigo essa taxa de juros, tu consegue baixar? Não adianta a gente fazer isso quando a gente não tem relacionamento com o banco. Quando a gente já tem, por mais que seja Open Finance, é uma porta de entrada onde a gente tem que entrar, pessoal. Então, hoje, Vinícius, qual é o teu banco principal? Quero Sicredi. Hoje eu trabalho com BTG em questão de investimentos, cartão de crédito, Rico. E renda, sempre BTG. Então hoje meu banco, meu carro forte é o BTG. Por que o Rico é o teu cartão de crédito? Só porque eu me acostumei. Poderia ser o BTG? Poderia. Mas eu me acostumei com o Rico. Mas por quê? Porque eu já financiei minha casa no Sicredi, já financiei um carro. Então hoje o score dela está muito top. Então a gente consegue usar essas funcionalidades. Mas o BTG eu não recomendo para pessoas, para todo mundo, porque eu comecei com o Sicredi, como foi o começo do vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou e chegou até aqui, tu gostou, cara. Então deixa teu like, se inscreve no canal e até o próximo. Valeu!